Pessoal, França é uma das coisas mais complicadas. É muito detalhezinho, é muita uva diferente, é muita região diferente. Eu vou tentar fazer um resumão para a gente poder se localizar quando está falando de vinho francês. Então, onde estamos? Região de Bordeaux, Vale do Loire, Champagne, aqui está Paris, Alsácia, na fronteira com Luxemburgo, Suíça, aqui é a Borgonha, embaixo da Borgonha o Vale do Rhône, entre o Vale do Rhône e a Borgonha, a famosa região de Beaujolais, que já pertenceu à Borgonha, mas hoje é uma região independente, e a região do Midi, que Midi na verdade é sul em francês antigo, que tem duas outras famosas denominações, Languedoc-Roussillon e a Provence, embaixo do Rhône. Por último, não menos importante, a Jura, que fica entre a Borgonha e a Suíça. Tá bom? É tranquilo. Estamos começando a nos localizar. Então, a região de Bordeaux, se escreve Bordeaux, com X no final, são os rios. Então, você tem esse rio aqui embaixo, que é o Garonne, esse rio aqui em cima, que é o Dordogne, eles se juntam no estuário do rio Gironde. Por que os rios são a base das divisões vinícolas de Bordeaux? Deste lado aqui, olhando o mapa de frente, é a margem esquerda. Deste lado aqui, a margem direita. Entre os dois rios, entre deux mers, ou entre dois mares. Então pensa agora na margem esquerda. Quando você pensa em margem esquerda de Bordeaux, é Cabernet Sauvignon, com exceção do Médoc, que é Merlot. Costumam ser vinhos mais austeros, com acidez bem marcada. Então, quando você fala especificamente de algo famoso, algo bem conhecido, não dá para deixar de falar no Chateau Margaux, do lado esquerdo, que é um espetáculo de vinho, uma coisa fenomenal. Já na margem direita, a gente está falando basicamente de uva Merlot. Em vez de frutas vermelhas, como do lado esquerdo, tem mais frutas negras, os taninos são mais finos do que o lado esquerdo. Ícones quando a gente fala na margem direita. Eu estou falando de Cheval Blanc, de Petrus e de Chateau Latour. São vinhos maravilhosos. Quando alguém fala, você vai morrer, você vai para um lugar melhor. Eu penso nesses vinhos e eu questiono isso. Pô, Choro, mas é só vinho tinto que você está falando até agora? Só falou uva tinta? Não. Entre deux mers, se desculpem, tá, o francês. Alguns erros de pronúncia. Tem muito vinho branco, e bons vinhos brancos, Sauvignon Blanc. E aqui na margem esquerda, aqui no finalzinho, no sul, tem Sauternes. Sauternes pensa em Semillon, que é uma uva branca. Eles fazem o vinho doce que beira a perfeição. É uma coisa inacreditável de bom. Uma coisa que costuma aparecer muito também quando você está vendo vinhos de Bordeaux é uma classificação que chama 1855. Isso não é o ano que o vinho foi feito, essa confusão é muito comum. É só uma classificação que usa-se para o lado. E essa classificação, 1855, que foi na época de Napoleão III, só serve para o Médoc, para o Médoc e para Grave. São essas duas. É só uma classificação para determinar a qualidade específica do vinho. Continuamos na França, região da Borgonha agora. A primeira, Chablis, fica longe, pertence à Borgonha, mas está muito mais próxima de Champagne. E é uma região, já postei isso, é um vinho que eu adoro, Chablis. Uma das coisas mais bacanas sobre Chablis, que é um vinho que eu adoro, vocês sabem, o solo de Chablis, ele é calcário, formado por concha das ostras, aquelas ostras fossilizadas. Por isso que Chablis nasceu para ostras, fica perfeito. E não esquece, fundamental, Chablis é sempre Chardonnay. Quando pensar em Chablis, pense em Chardonnay e a harmonização ancestral, digamos assim, com ostras. Vamos para a Borgonha, propriamente dita, duas regiões importantíssimas, Côte de Nuits e Côte de Beaune. Juntas, elas formam a famosíssima Côte d'Or. Côte de Beaune é branco, Chardonnay, principalmente Chardonnay, e o Côte de Nuits, mais vinho tinto, Pinot Noir, famosíssimo, um dos melhores vinhos do mundo, se não for o melhor, o Romanée Conti. Côte Chalonnaise, não é uma região tão importante, mas ainda tem alguns vinhos muito bons.
basicamente Pinot Noir, tinta, Chardonnay e Aligoté brancas. Aqui Mâconnais, um pouco mais ao sul, vizinha da região de Beaujolais, 3 uvas principais, Gamay, Pinot Noir e Chardonnay. O que tem de Gamay está sendo aos poucos substituída pela Chardonnay. Agora a gente chega mais no sul, na região de Beaujolais. Até agora, na Borgonha, a gente estava falando de solo calcário e argilo-calcário. Agora em Beaujolais, isso vai mudar um pouco. O solo passa a ser granítico. Outra coisa que muda, na Borgonha, basicamente, vinho branco, 61%, 30% só de tintos. Beaujolais, com a uva Gamay, que é uma uva tinta, isso já inverte, isso já muda. Algumas pessoas falam que Beaujolais não é um vinho para ser degustado, é um vinho para ser bebido. Por que isso? Porque é um vinho de consumo muito rápido, principalmente o Beaujolais Nouveau. É um vinho frutado, muito agradável, mas de consumo rápido. É importante guardar mesmo da Borgonha, resumo do resumo, Chablis bem no norte, quase em Champagne, que é Chardonnay, Romanée-Conti, que é Pinot Noir, que fica no Côte de Nuits, que faz parte da Côte d'Or, e o Beaujolais, que é Gamay. O Choro da Videira continua na França, dessa vez Vale do Rhône, por causa do rio Rhône, dividindo em Rhône norte ou setentrional e Rhône sul ou meridional. Repara como o norte é bem estreito e o sul abre. O norte muito encosta, muito escarpado, muito mais regular. O sul muito mais plano. Vinho do norte é melhor. E usando o Rhône como exemplo, o vinho do norte é melhor sempre que você tiver muita encosta, vai ser melhor. Por quê? Porque a drenagem é melhor e a insolação é muito melhor. Em relação a uvas, no Rhône norte ou setentrional, de tinta é a Syrah e de branca é Marsanne, Roussanne e a Viognier. Então, sempre que falar de tinta, Syrah. A separação entre o norte e o sul do Rhône é a comum na cidade de Montélimar. No norte, a gente tem denominações famosíssimas, como Côte-Rôtie, Condrieu e Hermitage. Só para fazer uma diferenciação rápida, vê que Hermitage é pequenininho aqui, são as colinas de Hermitage, Cross Hermitage em volta. A qualidade dos vinhos de Hermitage é melhor, é superior. No sul você tem algumas denominações importantes, menos a uva predominante é a Grenache. Aqui na região de Tavel e Lirac, muito famosa pelos rosés. O sul do Rhône é a segunda maior produção de vinhos na França, só perde para a região de Bordeaux. E no sul a gente tem o enigmático e espetacular Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape é uma bagunça organizada, né? Esse nome vem de 1309, quando o Papa Clemente V se mudou para Avignon. Então, durante um tempo, a Igreja Católica ficou com 2 papas, um em Roma, um em Avignon. Digo que Châteauneuf-du-Pape é uma bagunça organizada porque são 18 variedades de uva. Eram 13, com as subdivisões de variedades ficaram 18. A principal Grenache, muito comum usar Mourvèdre e Syrah e eventualmente Cinsault. E não estranhem se no sul vocês ouvirem falar dos vinhos doces naturais. São vinhos fortificados, com aguardente vínica, um processo semelhante, entre aspas, ao vinho do Porto, combinam muito bem com chocolate e são muito comuns na região. Pessoal, continuamos na França, agora Vale do Loire, aqui em verdinho. Deste lado aqui, Oceano Atlântico. Tá? Essa informação vai ser importante para alguns vinhos que estão próximos do litoral. Que eu faço desde o começo, não tem como você estudar vinho sem ter alguma noçãozinha de francês, e longe de mim querer falar francês, mas pelo menos saber como se pronuncia para não dar algum vexame histórico. Então meta um Google, um aplicativo, o que você quiser, pronúncia francês e escreva a palavra. Então, em vez de pais nantais, vira pé não té. Voltando ao Busilis propriamente dito,
Primeira região do interior para o litoral, região central. Ao lado dela, Touraine, Anjou e o Penontais, próximo ao Oceano Atlântico. Vale Central, duas denominações famosas, Sancerre e Polyfumé. Aqui no Vale Central é Sauvignon Blanc, vinhos brancos, secos e ditos nervosos. Seguindo o rio Loire, em direção ao oceano, a região de Touraine, duas denominações muito conhecidas, Vouvray e Montlouis, são famosos pela Chenin Blanc, que são vinhos muito longevos. Além da Chenin Blanc, lembrando sempre que a Chenin Blanc, a gente não pode esquecer do Botrytis, que é aquela podridão nobre, aquele fungo que desidrata a uva e deixa ela extremamente concentrada, um sabor maravilhoso. Em Touraine também temos os melhores tintos do Loire. Então, Cabernet Franc, basicamente, que pode ser usada num corte com Cabernet Sauvignon. Uma denominação muito conhecida é Chinon. Continuamos em direção ao litoral, passamos por Touraine, estamos em Anjou, também muito famosa pelos vinhos doces. Chenin Blanc, alguns com Botrytis. Chegam a rivalizar com os brancos de Sauternes e Barsac. No centro de Anjou, bem no centro, temos três grandes denominações, três grandes vinhos. Côte de Lion, Côte de Chaume e Bonnezeau. Vinhos brancos, vinhos doces magníficos. E Anjou, só vinhos doces, só vinhos brancos, não. Aqui em Salmou temos vinhos tintos também, exatamente como em Touraine, com Cabernet Franc, que são vinhos bons, mas os tintos, os melhores tintos do Loire, estão em Touraine. Então, para a gente não se perder, a gente está no Vale do Loire, em cima de Bordeaux. Começamos aqui no centro, com Vale Central, depois Touraine, Anjou, chegamos agora no litoral, Penontais. Aqui, Penontais, próximo do litoral, é facinho de fazer confusão, porque você tem um vinho que chama Muscadet, que não tem nada a ver com a uva moscato, né, ou muscate, nada a ver. Então a uva não é Muscadet, o vinho chama Muscadet, a uva é a Melon de Bourgogne, que é uma branca, parente próxima da Chardonnay, então é um vinho branco, seco, frutado. Uma coisa muito interessante para a gente lembrar aqui no Muscadet, é um vinho branco, mas ele usa um processo parecido com o vinho tinto, quer dizer, o suco obtido fermenta junto com as cascas. Isso não é comum em vinho branco. Então, essa fermentação, esse tempo maior que o suco, quer dizer, o extrato líquido obtido da uva, vai passar em contato com as cascas, chama souli. Esse termo vocês vão ouvir bastante. Nunca esquecendo que o Loire é a região dos castelos, existem mais de 300 castelos nessa região, um mais lindo que o outro, muitos deles foram destruídos durante as guerras, mas é uma região que vale a pena a visita espetacular. Mas quando falamos de vinho no Vale do Loire, de uvas brancas, a gente sempre tem que lembrar de Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e a Melon da Borgonha, que é a uva do vinho Muscadet, e de tinta, principalmente a principal uva, Cabernet Franc. Choro da Videira desembarca agora na Alsácia, que fica bem no leste da França, perto de Luxemburgo, Suíça, bem do ladinho de Champagne. Na Alsácia, a principal uva é a Riesling, é a mais importante. Existem outros vinhos muito bons, por exemplo, a Sylvaner, que faz ótimos vinhos de entrada, a Muscat, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir. Por último, não menos importante, a Gewürztraminer. Gewürz, em alemão, significa tempero. Então ela tem bem marcado, ela é um gosto muito característico e eu gosto muito da Gewürztraminer. Espumantes, lembra que saiu de Champagne. Qualquer lugar da França que você faça um espumante, ele vai receber o nome de Crémant. Aqui no caso da Alsácia, Crémant d'Alsace. Principalmente Pinot Blanc. Existe também Auxerrois, que é um outro tipo de uva que também pode entrar na composição desses espumantes. A gente pode dividir a Alsácia
duas partes principais.